Olá, bem-vindo de volta. Dessa aula vamos ver um pouco mais sobre UseEffect e especialmente a sua array de dependência. Bom, UseEffect, dois argumentos. O primeiro, a função callback e a segunda, array de dependências. Se essa array de dependências estiver vazia, isso quer dizer que esse efeito deve ser executado apenas após a montagem desse componente, no caso, o componente app, e não em qualquer atualização. Nós vimos isso. Se eu quiser que ele seja executado em qualquer atualização e também a montagem, eu retiro essa array de dependências. Vou salvar, vamos ver aqui no código. E aqui até uma curiosidade legal que eu percebi. Quando eu clicar em... vou dar o reload. Quando eu clicar em incrementa, vejo que ele renderiza novamente e chama a API. Se eu continuar clicando, ele vai parar de chamar a API e de renderizar. Por quê? Vamos lembrar de como é que funciona aquele... nós temos o commit, o trigger render commit. Como nada está chegando ao commit, o React até para de renderizar, porque ele sabe que não vai mudar nada. Então, para resolver isso, vamos colocar aqui o contador. Agora sim, vou dar o reload. Vou começar ele aqui no use state, vou começar no 0, para não dar problema. Agora sim, toda vez que eu clicar, vou dar o reload novamente, toda vez que eu clicar em incrementa, ele vai renderizar, chamar a API, renderizar, chamar a API, renderizar, chamar a API. Então, sem array de dependências, na montagem, qualquer modificação. Por que se chama array de dependências? Porque muitas vezes a gente quer que um efeito seja executado apenas se alguma variável for modificada. Vamos dizer que eu queira executar esse UseEffect apenas se o contador for modificado. Então, eu coloco o contador aqui na minha array de dependências. No caso aqui, eu tenho que passar esse estado para cima, porque senão eu estou usando uma variável antes de definir. Vou salvar. Agora sim, toda vez que o contador for modificado e também na montagem, esse efeito vai ser executado. Vamos ver aqui. Vou dar o reload. Veja, na montagem, toda vez que o contador é modificado. E se agora houver uma atualização, mas o contador não for modificado? Vamos ver isso. Para isso, eu vou colocar um outro estado aqui, chamado contador 2. Botar um contador 2 aqui. Contador 2. E também um botão para incrementar o 2. Chamar de incrementa 2. Contador 2 mais 1. Set contador 2 mais 1. Lembrando que a minha array de dependências inclui apenas o contador. Vamos ver agora no código. Vou reiniciar, dar o reload na página. Agora, se eu clicar o incrementa, vejo que está chamando a API. Porém, se eu clicar o incrementa 2, ele está renderizando, mas não está chamando a API, porque o contador 2 não está aqui na array de dependências. Se eu quiser, eu posso colocar o contador 2 também. Vou até tirar o contador 1. Vou dar aqui o reload novamente. Agora, quando eu incremento o contador 1, não está executando o efeito. Quando eu executo o 2, está executando o efeito. Então, esse é o propósito da array de dependências. Outra coisa, eu posso ter mais de um UseEffect. Vamos dizer que eu queira que algum efeito seja executado na montagem e outro quando o contador 1 for modificado, por exemplo. Então, eu posso ter aqui um chama, eu vou deixar chama API, eu quero que o chama API só na montagem. Então, eu coloco chama API dentro aqui. Vamos dizer que agora eu quero um outro efeito, console log, outro efeito, por exemplo, chamar uma outra API para gravar um log, por exemplo, apenas quando o contador 2 for modificado. Eu não posso misturar aqui, mas eu posso colocar aqui UseEffect, outro efeito, e aqui sim botar contador 2. E se eu quiser que ele seja executado apenas na atualização e não na montagem, aí a gente vai ter que botar uma lógica própria, com algum if, porque não tem como fazer isso apenas com a array de dependências. Vou salvar, vamos voltar aqui, vou apagar e dar o reload. Veja, chama API e outro efeito no momento da inicialização. Agora o outro efeito quando o contador 2 é modificado e o chama API foi só no momento da renderização. É muito comum a gente usar o UseEffect e botar uma função callback direto, por exemplo, UseEffect, e aí já declarar uma função aqui e botar array de dependências, por exemplo, assim. E aqui eu vou executar o chama API. Exatamente o que a gente fez, só estou reescrevendo isso, já declarando a função aqui
inline, declarando a função dentro do useEffect. Faz a menor diferença. Vou dar o reload, vejo que está funcionando, chama API is not defined, porque em algum lugar devo ter um chama API. Aqui no botão. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar esse botão, que esse botão não está sendo mais utilizado. Muito bem. Vou dar o reload. Novamente. Agora, chama API está sendo executado. Então, é assim que funciona uma array de dependência. E a gente vai trabalhar um pouco mais em exemplos. Porém, efeitos geralmente devem ser executados para chamar APIs. Qualquer outra... porque geralmente a API a gente chama quando muda alguma coisa no ciclo de vida de um componente. Outras mudanças que a gente quer, geralmente a gente pode realizar sem utilizar useEffect. Mas talvez não. Por exemplo, às vezes a gente quer que algo seja executado logo depois de um estado mudar. Aí, logo depois, realmente tem que ser utilizando useEffect. Se for algo que pode ser executado por um clique do usuário, a gente não deve usar o useEffect. Realiza o efeito colateral numa função que responde a algum evento, a alguma interação com o usuário. Essa é a filosofia do React.